Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão de hoje é guerras e rumores de guerras. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos conta sobre guerras e rumores de guerras? Vamos lá comigo bem rapidinho, tá? Para a gente ser bem assim sucinto, para não enrolar. Então vamos ter aqui uma breve ideia do que está acontecendo aí pelo mundo afora. E até mesmo citando aí essas guerrinhas de nervos e que no presente momento, até agora, ao qual estou falando com vocês, realmente tem aí tido alguns confrontos aí de Putin com a Ucrânia, né? E aí acaba trazendo aí esses rumores de guerras, né? Onde os aliados, onde aqueles que se sentem conflitados acabam se aliando cada vez mais para que haja de fato um confronto aí. E um confronto aí juntando todos os países, você já imagina o que pode acontecer, né? Mas assim, eu acredito que ainda não é o momento. Essas guerras e rumores de guerras ainda levam um tempo para que haja um desfecho. Segundo alguns estrategistas de guerra, né, algumas pessoas que trabalham e estudam essa geopolítica, essas questões financeiras, esses conflitos, esses contratos, essa ligação, né, de um país para com o outro, vai chegar um momento que vai saturar, que os interesses muito pessoais, né, e tudo tem isso, né, nesse meio, infelizmente, o ser humano já não tem mais nenhum valor, principalmente nesses últimos tempos. Então o valor do ser humano hoje não passa de um cachorro. Não estou dizendo que um cachorro não vala nada, mas pensa comigo, qual o maior valor? Né? Eu estou fazendo aqui uma comparação, não estou desmerecendo o bichinho, tá? Eu acredito que os bichinhos hoje estão muito mais isentos, né, do que o ser humano de tudo isso que está acontecendo. Os bichinhos não estão pegando em armas e não estão declarando guerra. E não são tão egoístas como nós temos sido, não é? Então os bichinhos hoje têm sido muito mais racionais do que aqueles que dizem ser racional, ou que pensem assim. Bora comigo? Então vamos lá. Em parte, ou parte da resposta a essas perguntas, né, os discípulos estavam fazendo ali naquele momento que estava com Cristo. Eu tenho que usar as Escrituras, eu tenho que usar a Bíblia, porque é o que eu sei, é o que eu tenho estudado, já que eu não sou estrategista de guerra, tá? Então vamos lá. Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos perguntando, conversando com o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus que morreu e ressuscitou, que há de voltar. Mateus 24 em diante. Mas vamos pegar Mateus 24:3. Jesus respondeu: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Por causa das palavras de Jesus nessa passagem, sempre há uma explosão ou explosões de conflito. Quando nós ouvimos isto e vemos isso nos meios de comunicação, logo viemos para cá, logo corremos para as Escrituras, porque é lá que nós encontramos o que já estava escrito, né? Então, por exemplo, nós olharmos aqui especificadamente ou especialmente a questão de Israel, tá? Muitas pessoas começaram a se perguntar se a nova guerra é um sinal do fim dos tempos e se Israel estaria envolvido nisso. Porque todas as vezes que nós olhamos para o fim dos tempos, olhamos para Israel. Olhamos para uma escatologia bíblica hebraica. Olhamos para o Apocalipse de João. Você está entendendo aqui? Tá em Mateus 24:6, olha o que fala: fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas, no entanto, entretanto, todavia, ainda não é o fim. Vocês estão me entendendo? Dá para começar? Então fique mais um pouco que você vai entender melhor. Entender essa declaração, né, sobre as questões de guerras e rumores de guerras tem tudo a ver com os sinais dos fins dos tempos. Porque está acontecendo tanta coisa e tão rápido, em tão pouco tempo, então de forma simultânea. Vocês já perceberam? Não sei se você já captou. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e toda sorte de males
Você já parou? Você já parou para pensar em tudo que está acontecendo? Então, Jesus estava aqui instruindo, falando a respeito dessas coisas, mas para que eles não ficassem alarmados ou preocupados em demasia, porque ainda não é o fim. Então, isso que nós estamos vendo e ouvindo ainda não é o fim, mas são os rumores. Você está entendendo? Os rumores de guerra, dessa guerra fria, dessa guerra de nervos, dessa disputa de terreno, disputa de poder, questões econômicas, tem muita coisa que envolve tudo isso, tá? Então ainda não é o fim. Jesus falou dos falsos cristos, Mateus 24, 5. Pega Mateus 24 em diante para você entender melhor. Fomes, terremotos, Mateus 24, 7, alertando sobre todas essas coisas. E sabe qual o nome que se dá a tudo isso? Abre aspas. Todas essas coisas são e é princípio das dores. Então, tudo isso é princípio das dores. Mateus 24, 8. Estou usando aqui basicamente só Mateus, né? Mas é uma informação legal, apenas um livro, tá? Infelizmente, todas as coisas que Jesus apontou hão de ser e já está acontecendo. Então, a maioria das coisas que nós temos visto e ouvido fazem parte do fim dos tempos. Agora, isso não quer dizer que as guerras, os rumores de guerra não tenham nenhuma relação com o fim dos tempos de forma direta, não assim escatológica ou espiritual, mas falando de uma forma mais natural. Tudo isso que está acontecendo não direciona para um fim. E não é um bom fim. Não é um bom fim, não é um bom final. O desfecho não é bom. Você está entendendo agora? Deu para compreender até aqui? Então, até que isso se estabeleça ou restabeleça o reino milenar, que é um assunto que eu já tenho neste canal. Então, se você procurar lá sobre o reino milenar, fim dos tempos, milênio, arrebatamento, pós-arrebatamento, grande trono branco. Se você procurar aí, Carlos Zanino, você vai encontrar esses assuntos, já estão aí chegando nos 500 vídeos neste canal. Graças a Deus, glória a Deus por isso. E por vocês aí que têm se inscrito, né? E para se inscrever neste canal, tem que ser como a mim, assim, desse jeito, tá? Sendo desperto para as coisas e para a realidade. Vamos lá. Então, portanto, guerras e rumores de guerra são preditas e são confiáveis sim, porque é a base nas escrituras aí para um fechamento de uma terceira, né? Então muita coisa eu não posso falar aqui porque a plataforma, ela, né? Bem que eu não estou ganhando, né? Eu não ganho fazendo esses vídeos, tá certo? Monetariamente, né? Financeiramente, tá? Mas eles desmonetizam, eles cortam, eles deletam, enfim, depende do que eu estiver falando aqui, tá bom? Então, isso acontece de uma forma geral. E os vizinhos vão se aterrorizando nesses conflitos, que é iminente, gente. Isso é uma guerra de nervo, é para ir minando os nervos, é para ir minando, literalmente, minar, né? Minar. Então, Jesus aqui estava dizendo, e é confiável, porque é e faz parte das Escrituras Sagradas. Então, e será pregado e será levado a mensagem em todo o mundo, em testemunho a todas as nações e todas essas coisas. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Olha que interessante. Né? Então, o que significa que haverá guerras e rumores de guerras antes do fim dos tempos? É isso que eu estou dizendo. São os rumores de guerras. São os princípios de dores. Gente, o que nós estamos vendo e ouvindo é nada mais, nada menos do que algo que já estava predito, escrito. Então por que nós temos que ficar tão preocupados? Os discípulos estavam preocupados. Eles queriam saber. E perguntaram para Jesus, e quando isso vai acontecer? Já que o Senhor está falando que haveria isso no fim dos tempos. É como se Jesus estivesse falando, olha, esse tempo que virá não é o tempo para o nosso tempo. Ele dizendo lá para os discípulos. Porque não aconteceu naquela época. Ainda vai acontecer. Tá certo? Então fiquem assim em paz, fiquem tranquilos. Tranquilo que eu digo no bom sentido, na confiança em Deus. Não é tranquilo de ficar de boa agora, ai que legal, tá acontecendo a guerra, vai explodir tudo.
Ai, que bacana, que coisa boa. Não, ninguém deseja isso, ninguém quer isso para ninguém. Mas já estava predito, já estava escrito. Se você for olhar nos profetas maiores, principalmente do Velho Testamento, ele já estava dando uma dica. Lá no Velho Testamento, os profetas já estavam dando uma dica. Profeta maior, profeta menor. Eles já estavam predizendo algo que ia acontecer em Cristo e depois de Cristo. Então, depois de Cristo, nós estamos vivendo aí depois de Cristo 2000 anos. Beleza aqui? Até aqui com vocês? Tudo certo? Estão compreendendo? Né? Então nós estamos percebendo que esses conflitos são conflitos que ainda não será o fim. E essas guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, maremotos, terremotos, tudo isso que está acontecendo é princípio de dores e ainda não é o fim. Beleza, gente? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Basicamente, Mateus 24 em diante. Pega na sua Bíblia aí, seja ela impressa, seja ela no seu smartphone. Mateus 24 em diante. Leia com carinho, com bastante atenção. Existem outras passagens na Bíblia que falam sobre isso? Claro que existe. Eu posso fazer, de repente, um outro vídeo falando também sobre as passagens da Bíblia que falam sobre esses assuntos. Ou sobre este assunto. Mas hoje eu quis trazer Mateus 24 porque Jesus estava falando ali. O próprio Cristo estava falando para com os seus seguidores, seus discípulos, os apóstolos ali, né? Vamos usar assim. Melhor usar essas palavras usando dessa forma, falando com seus discípulos, falando com seus apóstolos, acalmando eles, dizendo que ainda não era o momento, mas que haveria de vir. E já estamos vivendo esses últimos momentos, as últimas horas, os últimos tempos, e pode acontecer a qualquer momento aí uma terceira G. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe a sua vida, tudo aquilo que você estiver fazendo, toda a sua casa e parentela. E até um próximo vídeo.